Olá! Hoje nós entramos na segunda etapa desse programa, que é a nossa mente, e vamos entender qual a relação da nossa alimentação com uma mente saudável. Porque o alimento que comemos não interfere somente no nosso corpo físico, ele interfere também na nossa mente, na nossa energia. Então, nessa primeira semana, você entendeu o porquê é importante manter um corpo desintoxicado, com uma alimentação que ajude o funcionamento do corpo e não que atrapalhe. Você aprendeu também que os alimentos são muito mais do que os seus macronutrientes e que eles interferem na nossa vitalidade, podendo nos fornecer ou drenar a nossa energia. E durante essa semana, nós vamos entender como a nossa alimentação está diretamente relacionada com o funcionamento do nosso cérebro e da nossa mente. O cérebro é a máquina mais sofisticada que temos conhecimento, e por mais que a neurociência já tenha avançado muito nos seus estudos, ele continua sendo uma caixinha de mistérios. E por muito tempo nós pensamos que o cérebro estava protegido de tudo o que acontecia no nosso corpo, como se ele estivesse isolado e intocável. Mas a verdade é que não, existe uma comunicação direta entre o nosso cérebro e o nosso sistema digestivo. E um exemplo disso é quando nós sentimos aquele friozinho na barriga, em uma situação de ansiedade, de medo ou de estresse. Por exemplo, em uma entrevista de trabalho, uma apresentação importante ou uma prova. O nosso estômago, ele sente reflexos do que está acontecendo lá na nossa mente. E essa comunicação é uma via de mão dupla. Não é só o cérebro que envia mensagens para o sistema digestivo. O nosso sistema digestivo e principalmente o nosso intestino também envia mensagens para o nosso cérebro, porque existe um eixo de comunicação direto entre eles. Então, é correto afirmar que a saúde do nosso cérebro começa sim na saúde do nosso intestino, porque tudo o que nós comemos afeta o nosso desempenho cerebral. E essa relação entre cérebro e sistema digestivo é bem conhecida pelas medicinas mais tradicionais, como a Ayurveda e a medicina tradicional chinesa, mas somente há poucas décadas ela está sendo estudada pelos cientistas e pela medicina convencional. Para você ter uma noção de como esses estudos são recentes, foi no ano de 2011, há pouco mais de 10 anos, que na Universidade de McMaster, em Ontário, no Canadá, foi divulgado um dos primeiros estudos que comprova de fato que o intestino pode por si só se comunicar com o cérebro e influenciar o nosso comportamento. Porque lembra, existem mais de 500 milhões de neurônios no nosso intestino, então a comunicação entre eles é constante. E o nosso cérebro é um dos órgãos que está mais sujeito às consequências danosas causadas pelos processos inflamatórios que acontecem no nosso intestino, correntes da nossa alimentação. E se o nosso intestino estiver sofrendo de processos inflamatórios, o nosso cérebro com certeza também estará. A diferença é que nós não conseguimos sentir porque não existem receptores de dor no nosso cérebro. E apesar do cérebro conseguir perceber dor em qualquer parte do corpo, ele próprio não dispõe de receptores de dor. Você nunca ouviu falar de dor no cérebro, não é mesmo? Porque não existe. E por isso se costuma pensar que os distúrbios da mente ou as doenças da mente começam de uma hora para outra e que não podemos evitá-las, como a depressão, o Alzheimer. Mas hoje já se sabe que essas são doenças inflamatórias que têm o início do seu desenvolvimento no intestino. A depressão, por exemplo, está diretamente relacionada com a serotonina, um neurotransmissor que é produzido no nosso intestino. Então, todas essas doenças têm uma ligação muito maior com a alimentação do que nós imaginamos. Inclusive, hoje já se sabe que doenças como obesidade, câncer, diabetes, asma, artrite, doenças cardíacas, Parkinson e muitas outras estão relacionadas com processos inflamatórios. Acredita-se que até 90% das doenças que acometem o corpo humano têm relação com processos inflamatórios. Então, essa relação entre saúde mental e alimentação é muito grande. Mas eu ainda quero falar de uma outra crença que temos, que é a de que com a chegada da idade nós naturalmente perdemos parte da nossa capacidade cognitiva e sofremos de perda de memória, raciocínio lento e as doenças começam a surgir, sendo o envelhecimento um sinônimo de perda de saúde.
Mas isso não é verdade, e as pessoas pensavam assim porque até o ano de 1998 se acreditava que os bebês já nasciam com o seu cérebro perfeitamente formado e que a partir daí ele poderia aprender várias outras coisas, mas que não poderia mais desenvolver novos neurônios, sendo a perda de neurônios um caminho natural ao longo da vida. Mas essa teoria caiu por terra com a descoberta de uma equipe de neurocientistas da Califórnia que provaram que o cérebro pode produzir novas células nervosas ao longo da vida e que esse processo é chamado de neurogênese, ou seja, é a formação de novos neurônios. Mas para isso acontecer, adivinha o que é necessário? Uma boa alimentação, uma boa nutrição. As nossas células cerebrais precisam estar bem nutridas para desenvolver esse processo. E graças a essa capacidade do cérebro de se regenerar, podemos manter uma boa memória, um bom humor e a prevenção do declínio mental associado ao envelhecimento e ao estresse. Então, nas próximas aulas, nós iremos falar sobre os alimentos que ajudam o processo de neurogênese e os alimentos que atrapalham esse processo e a nossa saúde cognitiva como um todo. Até a próxima aula!